Tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6, que diz assim: O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu estava meditando sobre esse texto e estava pensando que o Senhor quer nos moldar. O Senhor quer fazer de nós vasos úteis, vasos abençoados. O Senhor quer que nós sejamos vasos que glorifiquem o seu nome. E como esse vaso é moldado, né? Ao vermos um oleiro em ação, né, nós podemos perceber que o barro está sem forma, está sem vida, sem beleza, mas ele consegue fazer daquele barro um vaso maravilhoso, um vaso útil, um vaso que vai conter a glória de Deus. Não é verdade? E é assim que nós temos que ser, deixar que o Senhor nos molde, que o Senhor faça da nossa vida aquilo que Ele deseja. Mas existem rachaduras, muitas vezes existem rachaduras nesse vaso. E esse vaso, se tiver uma rachadura, o que pode acontecer? O que está fora, a contaminação, pode entrar nesse vaso. E a glória de Deus, né, que nós somos vasos nas mãos do Senhor, e a glória de Deus pode se perder. Então, eu fiquei pensando, quais são os tipos de rachadura que podem acontecer na nossa vida? Por exemplo, um tipo de rachadura, dureza de coração. No próprio versículo 12 desse capítulo, diz assim: Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. A dureza de coração, meus irmãos, meus queridos amigos, pode impedir que esse vaso fique perfeito, fique útil, fique realmente pronto para manifestar a glória de Deus. Muitas vezes as lutas na nossa vida, as lutas nos endurecem. Quantas vezes você foi decepcionado, rejeitado, e isso foi endurecendo o teu coração? Mas não deixe que isso endureça seu coração, porque isso pode ser uma rachadura e esse vaso pode se quebrar. Então, não permita que possamos deixar que a água do Espírito Santo possa moldar esse barro, possa fazer com que não haja nenhuma rachadura e se forme um belo vaso para a glória de Deus. Uma outra coisa que nós podemos perceber que pode vir a ser uma rachadura é arrogância, a autossuficiência. Né? A nossa arrogância nos separa do Senhor, pois Deus dá graça aos humildes e rejeita os arrogantes. Nós sabemos que em 1 Coríntios 1, 28, né, nós podemos ver aqui 1 Coríntios 1, 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós não podemos deixar que a nossa autossuficiência, a arrogância, nos separe do Senhor. Em Salmo 51, 17 diz: Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o Senhor quer que nós sejamos quebrantados, que sejamos humildes na sua presença. Uma outra rachadura que pode acontecer nesse vaso é a incredulidade. Né? Nós precisamos realmente acabar com essa incredulidade, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Né?
Tem também o testemunho da mulher cirofenícia em Marcos, capítulo 7, 24. Vamos ver, capítulo 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra pode dizer, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Essa mulher, que nem era judia, ela demonstrou fé quando ela se chegou perto de Jesus. Mas naquele momento era importante levar a palavra para o povo judeu. Mas diante de uma mulher de fé, ele não pôde negar aquela cura, aquela libertação da sua filha. Então, incredulidade é uma rachadura que nós temos, não podemos mais deixar na nossa vida. Amém? Uma outra palavra, uma outra coisa que veio à minha mente com relação a essas rachaduras é a autopiedade. Quando nós somos a vítima, né? Quando estamos no centro, o Senhor não pode reinar. Então nós temos que colocar o Senhor no centro da nossa vida, para que possamos crescer na graça e conhecimento dele. Então, a gente faz aquela pergunta: qual é a sua rachadura? O que está impedindo Deus de fazer uma obra maravilhosa em você? Né? A gente tem que se deixar moldar pelo olheiro, né? Por esse olheiro maravilhoso. E você se tornará um vaso de bênção na mão do Senhor. Então, em 2 Coríntios, podemos ver 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que lindo, né? Você é um vaso maravilhoso, útil, perfeito nas mãos do Senhor. O Senhor quer fazer de você esse vaso, que você possa deixar o olheiro trabalhar na sua vida. Muitas vezes é doloroso, realmente, porque quando o olheiro trabalha, ele vai moldando, ele vai dando a forma que ele quer. Vamos deixar que o Senhor nos use conforme a sua vontade. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, torna-nos vasos nas tuas mãos, vasos de bênção, vasos que glorificarão o teu nome, Senhor. Ajuda-nos nesse momento, Pai. Não permita que essas rachaduras venham impedir a nossa intimidade contigo, o nosso contato íntimo contigo, Senhor, e que nós realmente sejamos uma bênção para outras vidas, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e você possa estar guardando essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.